Olá para você que nos assiste de qualquer parte do mundo. É um prazer ter a sua companhia. Fique à vontade. Hoje nós vamos falar sobre vaginismo. Aliás, é um tema muito pouco divulgado. Eu estava conversando aqui com a nossa convidada, a doutora Débora Pádua, que é fisioterapeuta sexual. Doutora, antes de convidar o nosso telespectador e nossa telespectadora a participar do programa, você estava me dizendo que a literatura... Primeiro, obrigada por ter vindo. Obrigada. Você estava me dizendo que a literatura diz que o vaginismo é algo raro, mas você está aqui para mostrar também, porque o seu trabalho é esse, Exatamente. Que não é tão raro assim, né? Boa tarde. Boa tarde. Não é tão raro assim. O meu consultório, pelo menos, Tá cheio de mulheres vagínicas. Tem vaginismo desde os mais simples até os mais complexos. Então, tem bastante mulher com vaginismo ou, pelo menos, com dor na relação sexual, infelizmente. E ontem nós tivemos aqui uma ginecologista e ela viu que o tema, então, de hoje seria vaginismo. Ela falou, muito bacana falar sobre isso. Quem é que vem? Eu falei, é uma fisioterapeuta. Excelente, porque a mulher, às vezes, não consegue chegar até o especialista, quem vai ajudar, né? A gente sabe que precisa ir ao ginecologista uma vez ao ano, e a mulher que sofre com um tipo de problema como esse já não vai. Por esse motivo, a gente vai explicar tudo aqui durante o programa. A doutora Débora vai tirar todas as nossas dúvidas, mas eu já convido você que está em casa a participar do programa. Ligue para cá, 0 operadora 11 3337 5886, 3337 5886. Participe também pela internet. A nossa rede social favorita é o Facebook. Eu estou esperando a sua pergunta por lá. Se não quiser ser identificado, não tem problema. Manda uma mensagem particular, me avisa que não quer ser identificado, que seu nome não vai ser revelado, mas a sua dúvida vai ser respondida aqui durante o programa. Se quiser escrever para a gente comentando o tema do dia, pode escrever já nos comentários, pode entrar na nossa página também, deixar um recado na linha do tempo. Fique à vontade, o importante é ter a sua dúvida esclarecida. Para mandar sugestões de temas e participar de outras formas aqui do Consulta ao Doutor, você pode enviar um e-mail, consulta@rittv.com.br. E não ter uma televisão aí ao seu lado não é uma desculpa para você não assistir ao Consulta. rittv.com.br, você assiste ao vivo, 24 horas por dia a nossa programação. Muito fácil, é só ter um computador, acesso à rede, até pelo celular. Dá para assistir de qualquer parte do mundo. Doutora Débora, queria que você começasse então explicando pra gente o que é o vaginismo. Olha, o vaginismo é o seguinte, a gente tem músculos que fecham a nossa pelvis por baixo, né, que passariam aqui, ó. Aqui a gente tem a parte que seria a vagina toda, onde fica o clitóris, a uretra, canal vaginal e a parte anal. Fechando tudo isso, fica a musculatura de assoalho pélvico. Então, o que acontece? Essa musculatura causa um espasmo muscular. Então, ela endurece, tentando se proteger. Então, de algum medo, de algum tipo de dor. Então, o vaginismo, ele tem várias causas. Então, ele pode ser tanto primário. O que acontece? Mulheres que, por exemplo, casaram virgens, nunca tiveram uma relação sexual. Mas o que acontece? Essa mulher, ela tem medo de ter relação, ela sempre foi aconselhada, às vezes, que se ela tivesse relação, ela poderia engravidar e aquilo atrapalharia a vida dela. Então, aquela mulher que vai com medo para a relação, seja insegurança, porque é a primeira vez que está vendo o parceiro sem roupa, é a primeira vez que ela está tirando a roupa. Então, fica aquela coisa desconfortável da primeira vez. E aí, o que acontece? A hora que tenta a penetração, essa musculatura se contrai involuntariamente. A mulher, ela não pensa muito para fazer essa contração. Ela só pensa no medo que ela está sentindo. E aí, essa musculatura se contrai. E aí, o que acontece? O pênis não entra. E isso seria o primário. O secundário seria o quê? A mulher, ela tem uma vida sexual normal, então ela tem penetração, ela pode ter orgasmo, não tem nada a ver com isso. A excitação da mulher continua a mesma. Ela só não consegue a penetração. Então ela pode ter uma vida sexual normal, quando ela começa a sentir dor e para de ter penetração. E pode chegar a casos tão complexos que nem um cotonete consegue entrar dentro do canal vaginal.
Essa mulher não consegue fazer o acompanhamento ginecológico anual, né? Não, ela não consegue e tem algumas pacientes que chegam até mim, porque hoje em dia elas também me encontram muito pela internet, porque às vezes elas têm medo de ir até o ginecologista, então elas jogam lá na internet dor na relação sexual, algumas coisas assim, ela acaba encontrando o nome vaginismo que ela nunca ouviu falar. E aí ela começa a procurar, então muitas chegam no meu consultório através da internet porque não tem coragem de ir até o ginecologista. E olha, vale lembrar que algumas mulheres ficam com muita vergonha de ir atrás de informações, né? Por tratar aí de sexo, então ficam com muita vergonha, porque não conseguem, se sentem constrangidas, porque não conseguem, então, o relacionamento sexual com seu parceiro, né? E aí não vão atrás dessa ajuda também por uma culpa, algo bem da cabeça mesmo, de cada uma, né? Então você tem uma culpa, você não vai atrás de nada relacionado ao sexo, só que isso é um assunto de saúde, é sobre a saúde feminina, né? Porque um casal, e saúde do casal também, né? Porque um casal que tem um bom relacionamento sexual, ele também funciona melhor, né? Com certeza. E o que acontece? Essa mulher, ela realmente, ela se sente bastante culpada, ela se sente muito anormal. Elas chegam no meu consultório, como elas veem, às vezes, em muitas literaturas, que é uma coisa rara. Então, ela fica, gente, mas ninguém tem isso. Todo mundo me conta de uma vida sexual boa, que consegue ter relação, que consegue ter orgasmo, tem mais do que um orgasmo. E eu, que mal consigo ter uma penetração. Então, elas têm muita vergonha. Às vezes, só o marido, só mesmo, que sabe que ela tem esse problema. Então, não conta pra mãe, não conta pra irmã, não vai no ginecologista. Eu tô com uma paciente agora que ela é médica, a irmã dela é ginecologista e ela nunca contou pra irmã. Então, para você ver como a pessoa realmente se fecha. Então, ela não tem vontade até de se relacionar. As que são solteiras não têm vontade de se relacionar, porque já tentaram ter relação uma vez, não conseguiram, sentiram dor e acabam que param de tentar ter relação. Quando se aproxima de alguém, passou ali de beijos e tudo, ela já não quer saber mais de ter um relacionamento. Ela quer já correr da pessoa, porque não quer chegar ao ponto de ter um constrangimento de dizer, olha, eu não consigo ter relação, eu não consigo transar com ninguém. E não consegue mesmo, né? Não consegue então, mesmo. O vaginismo diz a respeito, fala sobre o endurecimento do músculo. Isso. Dos músculos que constituem o assoalho pélvico, é isso? Exatamente. É uma contratura que acontece nessa musculatura. Então, na hora que a pessoa está com medo, ela contrai essa musculatura no momento e muitas falam a seguinte frase, parece que tem uma parede na minha vagina. Parece que, tem certeza que você olhou, tem certeza que não existe uma barreira ali, não tem nada normal? Não, não tem. É a musculatura que existe ali embaixo que o que acontece? Quando ela fica com medo, essa musculatura, a parte de baixo levanta e a parte da lateral se fecha. Ou seja, o canal vaginal que deveria relaxar para receber o pênis, o que acontece? Ele simplesmente se fecha, ele faz ao contrário disso. E quando você pede para a paciente relaxar, ela não sabe o que é relaxamento. Simples assim. Você fala para ela, contrai, ela até pode fazer contração. A hora que você fala, relaxa essa musculatura agora, ela simplesmente fica lá naquela contração. E às vezes, mulheres que são vagínicas, elas percebem que elas ficam em contração talvez o dia inteiro. Eu dou alguns exercícios de relaxamento, que aí elas começam a perceber, Débora, eu percebo que aí eu relaxo. Eu sento na cadeira, eu vou perceber que antes eu ficava toda contraída. Depois que eu percebo que agora eu estou aprendendo o que é relaxamento. Doutora, nós temos bastante fisioterapeutas sexuais, porque, olha, é a primeira vez que eu encontro uma. Fisioterapeuta eu conheço bastante, mas fisioterapeuta sexual é a primeira vez que eu encontro. A gente tem bastante, porque não adianta procurar qualquer fisioterapeuta. Se você tem um problema como esse, primeiro tem que ter isso diagnosticado. Mas aí que vem a dificuldade. Essa mulher já não vai ao ginecologista. Sim. Né? Porque ela não consegue fazer o exame básico, ela não consegue fazer, né? Isso.
fora toda a tensão que isso gera, que essa tensão deve provocar diversos outros problemas, né? Quem tem problema com pressão, a pressão deve subir, pressão arterial, várias outras coisas que, não, elas que a mulher pode sentir. Que chega assim, a mão fica toda molhada, você vê o suor escorrendo de medo mesmo de ter algum tipo de penetração. Então, realmente, é um ciclo. Vai nem no ginecologista, como é que vai ter diagnosticado vaginismo? Olha, a primeira coisa que a mulher tem que pensar, dor no sexo é algum problema. Ninguém tem que ter dor durante a relação sexual. Se ela tem algum tipo de dor, quer dizer que alguma coisa está errada. O ideal é procurar um ginecologista. O ginecologista é que vai olhar se existe uma candidíase, se tem algum tipo de infecção, alguma coisa orgânica. Percebeu, foi no ginecologista, só que elas ficam com medo daquele bico de pato que o ginecologista coloca, que é o espéculo, para olhar. Só que se ela avisar para o ginecologista que está com medo, que sente dor, o ginecologista pode colocar um pequenininho, que é de virgem. Então, ele é bem menorzinho, ou até tem ginecologista que consegue mesmo colher o material mesmo do lado de fora. Então, elas não precisam ficar com tanto medo assim. Aí, o que acontece? Depois que ela tem o diagnóstico de vaginismo, ela pode procurar algum fisioterapeuta. A pergunta que você me fez, existe muito fisioterapeuta dessa área? A primeira área que existia era de fisioterapia, que ainda existe, né? É fisioterapia uroginecológica. Legal. Então, qual a minha especialização? Fisioterapia uroginecológica, que trata de mulheres que têm incontinência urinária, tem a parte de fisioterapia obstétrica, que trata de gestantes. Então, tem algumas áreas aí que trata da parte de prócto, então quem perde fezes, quem fez prostatectomia, homens que fizeram prostatectomia, ficam perdendo urina, também tem essa fisioterapia. Então, tem várias coisas envolvidas. E aí, uma parte que eu peguei dentro disso foi a parte de sexualidade, onde eu comecei a dar aulas de sexualidade, porque na época, há mais de 10 anos que eu trabalho com uroginecologia, só chegava no meu consultório mulheres mais idosas que perdiam a urina. E aí eu dizia, gente, mas eu preciso pegar uma parte de mulheres mais jovens para fazer prevenção. Como que eu faço isso? Legal. Foi aí que veio a ideia de entrar na parte de sexualidade para dar aulas, onde essas mulheres aprendiam a fortalecer essa musculatura, porque é uma musculatura que enfraquece com o passar dos anos. Então, é isso que as mulheres mais sabem, que a musculatura enfraquece. E o vaginismo não é isso. O vaginismo é a própria musculatura que, ao invés de enfraquecer, é como se ela estivesse muito forte. Entendeu? Então, esse é um grande problema, porque a mulher, às vezes, ela vê, por exemplo... nem enfraquecer e nem ficar extremamente rígido. Exatamente. Nada pode ser extremo. Então, não pode ficar fraco demais, porque você pode perder urina, seus órgãos podem sair do lugar, que é a queda de bexiga, queda de útero, que são os prolapsos pélvicos. Ou também não pode ser rígido, em excesso, né, de contração, que também faz mal. Então, às vezes, uma mulher, ela pode estar assistindo alguma coisa relacionada. Não tem problema. Eita, A doutora trouxe alguns... Não tem problema. A doutora trouxe alguns dilatadores e a gente vai mostrar daqui a pouquinho, faz parte de um tratamento. E é muito bacana, a gente vai falar daqui a pouquinho sobre esses dilatadores. Você trouxe outros acessórios aí que você vai falar, né? Trouxe. Então, o que acontece? Muitas vezes as pessoas falam de incontinência urinária ligada a essa parte, porque é o mais conhecido. E, por exemplo, mostram esses cones vaginais. São pezinhos que você coloca dentro do canal vaginal para fortalecer. Mas as mulheres que têm vaginismo não devem fazer isso. Pelo menos, a princípio, não. Isso daqui não é recomendado. É para outro problema. É para quem tem fraqueza da musculatura. Só que quem busca informação pela internet pode ser enganado com alguns acessórios como esses, né? Pode. Ela pode achar que isso vai ajudar na relação sexual, por exemplo. Sim. E não, por isso que é importante procurar um especialista. Primeiro você vai ao ginecologista, e outra coisa que ontem a gente estava conversando com a ginecologista, ela falou, e olha, muitas vezes o vaginismo pode ser ocasionado também pela primeira ida ao ginecologista. Então você tá lá, você foi, conversou, ele já pediu para você fazer o exame,
né? Então, a gente sabe que, às vezes, as consultas acontecem muito rápido e, para ir ao ginecologista, você precisa de um mínimo de conversa, né? Você precisa confiar naquele profissional. Sim. Afinal, você vai tirar sua roupa, vão te examinar, né? Uma coisa muito íntima, muito pessoal. Então, você precisa ali de um tempo. Se isso é feito muito rápido, também pode gerar um trauma. Então, por um trauma, a mulher pode ter algum tipo de contração, como o vaginismo, por exemplo. Pode sim. Então, muitas pessoas, às vezes, vão para o médico, mas não ficam com vergonha de dizer, olha, é minha primeira consulta, eu sinto dor, eu não tenho penetração. Então, avise ao médico que você não consegue ter uma penetração de nada, nem do dedo, nem do pênis do parceiro, porque aí o médico vai tentar ter o mínimo possível de cuidado para não chegar com o espéculo e simplesmente colocar. Porque em muitas mulheres, às vezes a maioria das mulheres que esse ginecologista que você está acostumado, é simplesmente um canal vaginal que você consegue colocar o espéculo ali numa boa. Então, avise para o médico, porque aí o médico vai ter um pouco mais de paciência para fazer um exame devagar, com paciência. Então, a primeira coisa é isso, porque pode realmente virar um trauma. E aí, tudo que a mulher, que se aproxima dessa mulher com o intuito de penetração, ela já vai ficar com medo e vai provocar essa contração, mesmo que involuntária. Não quer dizer, uma coisa muito importante, Denise, não quer dizer que ela não goste do parceiro. Os parceiros, isso é importante, eles ficam... porque os homens também assistem ao consulta ao doutor, e muitos fazem perguntas para suas esposas, né? Então é importante você falar isso. Não significa que ela não gosta do parceiro. Não significa. É uma doença, é um problema. É um problema, é uma disfunção. É uma disfunção. Então, o que acontece? Não quer dizer que ela não goste do parceiro, que ela não queira o parceiro, que ela esteja rejeitando o parceiro. Não, é algo muito mais forte do que ela. Na hora que ele se aproxima, que ela sabe que vai ser penetrada, a única coisa que ela não quer é que chegue perto dela. Por mais que ela ame esse homem. Então, e que ela queira. Que ela queira. Porque muitas, ou eu diria a maioria, elas ficam excitadas, elas têm lubrificação vaginal, só que na aproximação do pênis ou na tentativa de entrada é onde elas fazem a contração. Doutora, tem uma telespectadora na linha, a gente atende agora a Michele, fala conosco do Rio de Janeiro. Oi, Michele, boa tarde, tudo bem? Boa tarde. Seja bem-vinda, Michele. Fica à vontade para tirar sua dúvida. Então, boa tarde. Pode falar. Pode falar? Pode. Então, doutora, no meu caso é o contrário. A minha musculatura não está tão forte como dessas pessoas que têm, né? Esqueci o nome agora. Vaginismo. Uhum. E eu tive um bebê, tem 3 meses, de parto normal. Aí eu não tomei ponto, nada. E está muito estranho, entendeu? Está muito... Olha, uma coisa horrível. Eu queria saber da senhora se tem algum tratamento também para, no caso, dar algum remédio, essas coisas. Tá. Então, o caso da Michele não é o vaginismo. Obrigada, viu, Michele? Um abraço para vocês aí do Rio de Janeiro. Faz 3 meses ela teve um bebê de parto normal, tá sentindo que tá meio estranho. O assoalho pélvico dela não tá como era antes. 3 meses também é bem recente, né? Mas quem trata disso também é o fisioterapeuta que cuida dessa parte. O que acontece? Quando é o parto normal, muitas vezes é feito a episiotomia. O que é a episiotomia? É um pique na lateral do canal vaginal, então mais ou menos aqui nesse local. Vou pedir para as meninas mostrarem. Continua mostrando aí, viu, doutora? Ó. Mais ou menos nesse lugarzinho aqui. Ele pode ser pequenininho ou ele pode ser maior. Por quê? É para ajudar na passagem do bebê. No Brasil, se usa fazer muita episiotomia. E corte. Então, é cortado mesmo, tanto a parte externa quanto a parte interna. E aí, o que acontece? Como todo corte, precisa juntar depois. Então, na hora que dá
os pontinhos, tem que ter a cicatrização para colar uma partezinha na outra. E isso pode dar fibrose. Então, a gente tem que ter um pouquinho de fibrose para juntar uma parte na outra, mas pode ser excesso. Esse excesso de fibrose, o ideal seria que todas as mulheres que fazem o parto normal e que fizeram o pique, fizessem uma massagem em volta desse corte, para que esse corte não crie aderência, tá? Para que a parte de cima não cole lá na parte de baixo e fique uma cicatriz colada lá no fundo. Então, o que a pessoa faz? Uma massagem ali em volta, pode também ser em cima do corte, depois de mais de 15 dias. O ideal seria que o seu médico liberasse, para que não aconteça uma aderência ali e uma falta de flexibilidade. Porque concorda comigo, se aqui depois vai entrar o pênis, precisa de uma certa flexibilidade. Se fica uma parte durinha, então não vai ser confortável, tá? E ela já faz 3 meses que teve o bebê de parto normal. Ainda dá tempo dela fazer essa massagem? Ainda dá tempo, ela pode fazer, até ajuda. Quanto tempo? Olha, a gente indica tentar de qualquer jeito. Faça, né? Mesmo que tenha tido o bebê há 6 meses, 8, 1 ano, tente fazer. O máximo que pode acontecer é ficar do mesmo jeito. Tá. Então, eu diria para tentar sempre, mais ou menos uns 2, 3 minutos, faça estímulos locais, mas tem que colocar um pouquinho de força, porque tem que descolar essa pelezinha lá do fundo, tá? Então, pode fazer tanto na parte de fora, quanto na parte de dentro do canal vaginal. Só que uma coisa, pode ser por conta desse cortezinho que você pode estar sentindo a diferença do canal vaginal. Outra coisa que pode ser também, você pode estar amamentando. Se você estiver amamentando, existe um excesso de prolactina que algumas mulheres ficam com a lubrificação vaginal alterada. Então, diminui a lubrificação vaginal. Diminuindo a lubrificação vaginal, essa mulher pode sentir desconforto na hora da relação. Então, ela pode também fazer o quê? O uso de lubrificante. Lubrificante sempre à base de água. Então, na farmácia existem vários tipos de lubrificante, só que tem alguns que esquentam. Então, esses não. Nesse momento, não. Então, passe um que é só a base de água, realmente só para o pênis escorregar lá para dentro do canal vaginal. Então, isso pode ser uma coisa também. Os hormônios ainda estão voltando ao normal. Então, também pode ser por isso que você está sentindo uma certa diferença. E a mulher do parto normal, o ideal é que depois do parto, ela já começa a fortalecer essa musculatura. Aí a outra parte que a gente tinha dito, que o ideal é o fortalecimento. Por quê? Teve a passagem de um bebê grande, então a musculatura ali foi alterada um pouco e precisa voltar ao normal. Um pouco ou muito, né, doutor? Então, mas sabe o que acontece, Denise? Todo mundo fica muito chocado com a passagem, né? Esse no não parto é o normal. principal. Não é o principal. O principal é a gestação. É o quanto você engorda na gestação, pois são 40 semanas de peso desse bebê nesse músculo. Entendi. Então, é uma musculatura que ela vai enfraquecendo com essas 40 semanas. Agora, tendo feito um parto normal, essa mulher tem que prestar muito mais atenção nesses exercícios do que a mulher que fez cesariana ou não? Não. Pelo peso. Tanto o parto normal quanto a cesariana, Todo mundo tem que fazer. Todo mundo tem que cuidar dessa musculatura. Aliás, eu já ouvi falar alguns profissionais que todo mundo devia fazer sempre. Porque o tempo vai passando. Exatamente. E o assoalho vai ficando mesmo menos... Esse músculo vai ficando enfraquecido. Vai ficando enfraquecido, porque é igual a qualquer musculatura do nosso corpo. Então, o ideal é você cuidar. Do mesmo jeito que você pensa em ir para uma academia, tem que fazer para esse músculo diferente. Para essa musculatura. São 13 músculos que entrelaçam ali embaixo e segura toda a nossa parte de tronco fica em cima dessa musculatura. Vou atender uma telespectadora, tá na linha. Quem fala conosco é a Jane, aqui de São Paulo. Oi, Jane, tudo bem? Oi, tudo bom? Seja bem-vinda, fica à vontade para tirar sua dúvida. Então, eu sou casada há 28 anos. E em 86 eu tive um parto de fórceps. E de lá pra cá eu sinto muita dor.
na hora da penetração. Eu sinto muita dor. E eu já fui em vários médicos e eles me examinam e falam que não tem nada. Só que eu não acho que é normal. E você conta pra eles que tem dor? Conto. Logo que eu entro, a primeira coisa que eu falo, aí eles pedem um monte de exames e me dão remédio e pronto, não acham nada. Tem uns 2 meses que eu fui a um ginecologista e ele falou que tá tudo bem comigo, só que eu falei pra ele, insisti em perguntar se era normal. Aí ele fala que pode ser devido à menopausa, que eu já estou com 48 anos, mas isso eu sinto dor já não é de hoje. Então fica uma coisa muito ruim, né? Porque 28 anos casada. Claro. O ideal é ter uma vida saudável sexualmente também, né, Jane? Obrigada pela sua participação. A doutora vai tirar sua dúvida, que, aliás, você ajudou a gente a entrar num assunto aqui muito interessante, porque às vezes consegue ter relação sexual, mas sente essa dor. É vaginismo ou não é? Olha, às vezes não é vaginismo, às vezes é dispareunia. É um outro nome também complicado. Dispareunia. Dispareunia. A dispareunia é a dor durante a relação sexual, mas não quer dizer que tem alteração muscular. Então, a primeira coisa é eliminar essa parte que ela já eliminou, que é a parte orgânica. Não existe nada? Não, não existe nada. Então, ela poderia fazer uma avaliação agora da parte muscular. Se não tem nenhum ponto de aderência, se ela fez a parte, o parto dela teve a participação de um fórceps, provavelmente ela também fez uma episiotomia aí. Então, a gente precisa ver como ficaram os pontos, se não tem nenhum pontinho de aderência ali na entrada, onde ela sente um pouco mais de desconforto. Como que está essa lubrificação? Alguns exercícios para essa musculatura também ajudam a provocar uma lubrificação maior. Algumas mulheres não têm uma lubrificação muito boa, né? Então, a gente pode ajudar com alguns exercícios para assoalho pélvico, mas também ela pode fazer o uso de lubrificante. Não tem nenhum problema em utilizar. Não tem nenhum problema em utilizar lubrificante. As pessoas às vezes ficam meio com vergonha. Não, mas eu vou comprar lubrificante, mas eu deveria ter uma lubrificação. Tá bom, mas você não tem. Então, vai ficar sentindo dor por quê? Se for só a falta da lubrificação, então use um lubrificante. Mas o ideal é fazer toda uma avaliação para chegar à conclusão se realmente o problema é a falta de lubrificação somente. Se não tem nenhum problema muscular, se não tem nenhum ponto de aderência por conta dos pontinhos que ela deve ter levado ali local. Então, precisa investigar. Então, o ideal seria uma avaliação com um fisioterapeuta para ver toda essa parte de musculatura, de mucosa ali local, se não tem aderência ou não. Se for isso, é super fácil de resolver. Tá. No caso da Jane, ela falou que já tem isso há bastante tempo, não foi depois da menopausa, né? Então, não seria, a causa disso não seria a menopausa, como um dos médicos levantou a questão aí pra ela. A menopausa, ela colabora em que a dor na relação sexual? Olha, a menopausa, ela tem toda uma alteração da parte hormonal, tem uma queda hormonal muito grande e isso altera a musculatura. Então, muitas mulheres ficam com uma hipertonia e uma hipertrofia dessa musculatura. Então, vai endurecendo mesmo. Então, hoje, existem alguns cremezinhos que os médicos passam para essas pacientes, para elas usarem sempre. Por quê? Porque é um hormônio local. Então, não é algo que ela vai tomar. É localizado, então ela coloca ali a aplicação mais ou menos umas 2 vezes por semana, mas quem tem que passar isso é o ginecologista, tá? E aí, ela usa esses hormônios. Mas quem tem dor na relação e entra na menopausa, essa dor pode piorar bastante. Porque já existe uma alteração local para a maioria das mulheres que entram na menopausa. Então, se ela já sente dor, essa dor, infelizmente, pode aumentar. Então, o ideal é que ela veja antes. Então, tem dor, já vai atrás agora. Não fique esperando o tempo, não. Porque muitas, infelizmente, fazem isso. Fica esperando o tempo passar para ver se elas melhoram de um dia para o outro, se simplesmente some. Não melhora. Então, se é algo que não aconteceu só uma vez, né? Você não teve dor só uma vez, não conseguiu a relação sexual só um dia, então tem algum problema, vá procurar ajuda. Importante que o parceiro também, eu falei, muitos parceiros assistem ao consulta ao doutor.
com suas esposas ou para dar notícias também para elas, fazem perguntas para elas também. É importante compreender o que acontece, né? E olhando os seus dilatadores, olhando que é parte do tratamento, né? Não é o único tratamento, Sim. é parte de um... A doutora vai explicar tudo direitinho. Alguns homens podem não gostar muito que suas esposas utilizem esse tipo de dilatador. Sim. Faz parte do trabalho, é isso? Faz parte do trabalho. Tem alguns homens que realmente têm uma certa restrição de qualquer coisa que lembre um pênis. Tá. Então, qualquer coisa que vá penetrar a esposa, a parceira, que não seja dele, então, às vezes eles acham que não é muito interessante. Até tem alguns outros dilatadores, tem alguns que são nacionais, que eles têm um material diferente desse, que são todos coloridinhos, mas eles lembram um pouco mais produtos eróticos. Às vezes tem gente que também tem uma certa restrição. Isso não é um produto erótico, né? Isso não é um produto erótico, faz parte de um tratamento de fisioterapia. Mas muitas vezes a gente também utiliza produtos eróticos na parte da fisioterapia. Tá. Tem algumas fisioterapeutas que são contra, outras são a favor. Eu sou total a favor. Por quê? Eu acho que ajuda essa mulher a descobrir novas sensações. Por exemplo, eu trouxe aqui para você, Denise, para vocês verem o seguinte. Isso daqui, ó, é um vibrador. É um bichinho. Todo mundo que pensa em vibrador, pensa em algo num formato de pênis, mais ou menos isso, né? Ou mais realístico, né? E não. Então, esse daqui, por exemplo... também é para tratar essa mulher? Também é para tratar essa mulher. Tá. Porque muitas delas, como não deixam muito a aproximação do parceiro, o que acontece? Elas não querem sensações ali próximo à vagina. Então, o que acontece? Isso daqui é um vibrador clitoriano. Então, se você liga aqui embaixo, ele vibra inteirinho. E aí, isso daqui é em contato com o clitóris. Ele não é de introduzir dentro do canal vaginal. Ele é só de colocar do lado de fora, onde a vibração se espalha e faz com que essa mulher perceba muito mais a pelvis dela. Faça com que essa mulher perceba sensações que até então ela não deixa com que aconteça. Por quê? Porque ela tem medo da penetração. Então, isso daqui acaba me ajudando. Não tem vibrador só desse formato. Tem vibrador, esse daqui mesmo é uma capinha em cima, dentro de uma cápsulazinha. Essa cápsula mesmo é pequenininho, não lembra um vibrador, não lembra um pênis. Tem alguns que tem formato, por exemplo, de batom, que você coloca dentro da bolsa, ninguém pensa que aquilo é um vibrador e é algo que ajuda bastante. Tá. E aí essa mulher tem que fazer o tratamento com você na clínica, mas leva a lição de casa? Leva. Ela leva a lição de casa e muitas vezes o parceiro tem que ajudar. Então, seja com um coelhinho rosinha, bonitinho. Porque o que você está falando é que é muito mais do que só a questão do organismo, da musculatura. Essa mulher que sofre com vaginismo, por exemplo, naquele momento da relação sexual, ela tem inclusive ela gosta do companheiro, às vezes ela tem vontade, mas naquele momento o clima fica tenso. Sim, fica tenso. Falou em ter penetração, a coisa fica feia. Então, até então ela estava gostando de tudo que estava acontecendo. Aquele momento também. Sim, a gente tem que ir tirando esse medo dessa paciente para que ela permita que aconteça a penetração. Porque não é, por exemplo, que nem um ginecologista que vai lá e simplesmente coloca de qualquer jeito um aparelho, faz o exame e vai embora. Não, ela tem que permitir essa penetração. E é isso que a fisioterapia faz. Os dilatadores, por exemplo, Denise, são... Bom, eles têm tamanhos diferentes que dá pra gente observar e daqui a pouquinho você fala mais sobre eles. Eu vou atender uma telespectadora que está na linha para falar conosco ao vivo de São Bernardo do Campo, é a Thalita. Oi, Thalita, tudo bem? Oi, tudo bem? Seja bem-vinda, obrigada por ter ligado. Pode fazer sua pergunta. Então, eu tenho vaginismo, fui diagnosticada já fazem 10 anos, pelo ginecologista, psiquiatra e psicólogo. Já tomei várias medicações, não obtive resultado ainda. Sou casada há 8 anos e eu quero muito ter um filho agora.
Eu quero saber se é possível engravidar com vaginismo. Já recebi algumas ofertas de alguns profissionais para tentar fazer incisão do ímen, outros também para tentar fazer os exames que precisa para engravidar sedada, mas o meu ginecologista não me aconselhou. Tá, Thalita, obrigada pela sua participação, doutora. A gente chega num ponto que é da gestação, que você precisa, então, para realizar esse sonho, você tem que ter relação sexual. Sim. Né? Ela está casada já há bastante tempo e sofre com esse problema já há 10 anos. Primeira pergunta que eu te faço, o vaginismo tem cura? Tem. Excelente. Então, Thalita, boa notícia, vaginismo tem cura. Tem cura. Se você procurar ajuda, você vai conseguir ter um filho naturalmente, você vai conseguir ter uma boa relação sexual, eu te garanto isso. Então, assim, eu conto nos dedos os casos que não deram resultado, que às vezes também pode ter um componente psicológico junto. O que quer dizer isso? Além da alteração física, existe, às vezes, uma trava que pode ser X coisas, N coisas, milhares de coisas, o porquê essa mulher não consegue penetração. Mas aí você pode fazer a fisioterapia junto com uma terapia, junto com uma psicóloga e com certeza você consegue a cura. Porque o que a Thalita traz pra gente é que ela foi diagnosticada, então ela frequentava aí um ginecologista, um psiquiatra e um psicólogo. De repente faltou o fisioterapeuta sexual para te ajudar. De repente o seu problema não é psicológico, não vai resolver sem um fisioterapeuta, né? Às vezes é o contrário, às vezes você precisa mesmo de um psicólogo para resolver tudo em conjunto. Esse trabalho multidisciplinar é muito bacana. Então, às vezes você vai conseguir resolver sozinha. Claro. Às vezes e às vezes não. Aí você vai precisar de ajuda de um psicólogo. O que acontece? O ideal, eu sempre digo para as minhas pacientes, se você está fazendo terapia, continue a sua terapia. Claro. Por quê? Eu não sou psicóloga, então eu não faço terapia, então eu não vou perguntar nada de qual a sua relação com os seus pais, se você foi abusada, não entro nesse mérito. Por quê? Eu faço uma parte de mudança da anatomia, da função muscular que existe ali. Eu não entro dentro dessa parte. Então, eu deixo muito bem claro na primeira avaliação com as minhas pacientes isso. Se você acha que você precisa de uma psicóloga e dependendo se eu também acho que ela precisa de uma psicóloga, eu encaminho. Porque tem muitos casos que eu sei que eu não vou conseguir resolver sozinha. Muitos casos não dá. Muitas pacientes, às vezes, elas têm toque junto. Então, não dá. Você só chega a melhorar a paciente até um certo ponto. Daquilo ali para frente, ela precisa de outro profissional. E não adianta você ficar batendo naquilo ali que não vai melhorar. Então, eu sempre dou um número de sessões que ela tem que fazer. Passou daquilo ali, ela não melhorou, não adianta ela ficar fazendo 40, 50, 60 sessões de fisioterapia, porque ela não vai melhorar. Então, só vai até um certo ponto daquilo ali para frente, ela precisa de um outro profissional. Ou 2, 3 profissionais agem no mesmo tempo. Isso é o ideal. Tá, então, para Thalita, que sofre com vaginismo, então, você estava mostrando esses dilatadores, todo mundo que tem vaginismo precisa usar esse dilatador? Olha, eu uso no consultório, mas esses dilatadores, eles são vendidos na internet. Quem tem vaginismo, muito provavelmente já deve ter visto uma foto disso daqui em algum lugar. Só que o que acontece? Quando a pessoa tenta usar sozinha, é muito complicado, porque ela pode ainda ir aumentando o trauma e a frustração que ela tem. Por quê? Não consegue, né? Porque ela não consegue. Tem algumas que começam com cotonete. Muitos tipos de terapia, às vezes falam, olha, tente colocar um cotonete. Às vezes ela não consegue. O medo dela é muito grande ou a forma que ela coloca, às vezes pode machucar. Então eu falo de trauma, tanto físico quanto psicológico. Porque alguém que não consegue colocar um cotonete, se tentar colocar algo desse tamanho, pode se machucar. Você está tentando ir contra um músculo que está totalmente endurecido e não entra.
Então, você pode realmente se machucar. Então, tome cuidado caso você vá usar algum kit de dilatadores. Ou tem mulheres também que compram aqueles vibradores em formato de pênis e ficam tentando colocar todos os dias. Tome cuidado, porque cada mulher tem uma anatomia de um jeito. Às vezes o dedo entra mais retinho, às vezes entra um pouquinho mais para baixo. Então, se ela vai aprendendo mais como o corpo dela é com um profissional, é muito mais fácil. Perfeito. Vou atender outra telespectadora que está na linha, é a Janaína, de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Oi, Janaína, tudo bem? Boa tarde. Tudo bem, boa tarde. Seja bem-vinda, pode fazer a sua pergunta. Então, doutora, eu sou casada há 11 anos e de vez em quando eu tenho problemas de infecção. Mas daí sempre eles me passam aquelas tomadas e não resolve. E agora há pouco tempo eu fui constatado um cisto no ovário, mas o médico disse que me passou um medicamento e disse que não precisaria operar. Agora, ultimamente, quando eu vou ter relação, a gente tem, além de dor no final da relação, durante não, só no final. E daí, quando eu termino a relação, por dentro, a vagina está toda inchada, tipo vermelha, e ela trinca, tipo como se rachasse. E eu sinto muita dor, e daí, tipo, uns 2 dias depois, eu fico, tipo, com dor de urina. Aquele canal fica ardendo muito, é uma dor insuportável. Ela tem que idade? Que idade você tem, Janaína? Eu tenho 26 anos. Muito nova. 26, casada há 11 anos. Muito Doutora. nova. Olha, o que acontece? Uma paciente assim, você precisa... É difícil dar um diagnóstico sem ver. Claro. Né? Mas pode ser alguma alteração da própria anatomia, no caso assim, ó, é um pouco mais ácida, é um pouco mais básica, a mucosa. Então, em contato com o pênis, pode causar esse tipo de infecção ou pode ser só uma dispareunia. O que acontece? Ela tem dor e tem muito atrito ali perto da uretra que pode causar algum tipo de infecção. Mas é difícil de diagnosticar, porque qualquer tipo de infecção que se tenha local pode dar uma vermelhidão, dar ardência, dar uma alteração local, né? Agora, tem que ver há quanto tempo isso persiste, é em toda a relação? Você está excitada, né? Você tem lubrificação suficiente para não te machucar? Ou será que é o pênis que entra em atrito sem a lubrificação e por isso que depois fica tudo vermelho e inchado? Então, pode ser por isso também, né? Alguns anticoncepcionais, em algumas mulheres, pode reduzir a lubrificação. Então, talvez conversar com o seu médico, talvez um tipo de anticoncepcional que você está usando. Porque tem mulher que às vezes começa a usar um anticoncepcional adolescente, com 16, 17 anos, e o corpo às vezes começa a mudar, aquele anticoncepcional às vezes não dá muito certo. Ou tá com o parceiro no período de paixão, acaba tendo uma lubrificação maior, tudo funciona muito melhor. Quando vai entrando um pouco mais na rotina, começa a perceber que a lubrificação não é tão boa assim, então precisa investigar um pouco mais o caso dela, ver se realmente não é nada orgânico, fazer exames, não é nada disso, aí vai vasculhar essa parte muscular, se não tem nenhuma alteração, se não pode ser uma dispareunia. Tá. Tem uma pergunta aqui quanto à falta de sensibilidade, doutora. Pode existir falta de sensibilidade ou isso é decorrente a algum problema? Seja um trauma que a pessoa tenha tido, Pode. Uma violência sexual ou algo que a gente falou aqui, uma consulta ao ginecologista mesmo, que foi ali desavisado no susto, o exame. Nesse caso não, Denise, né? não, nesse caso não. Mas pode ser algum tipo de trauma no seguinte sentido, pode ser algum pinçamento de algum nervo pélvico, tá? Alguma alteração que teve ali na parte pélvica mesmo de inervação. Então, sempre que a gente pensa em sensibilidade, você tem que pensar na parte de nervos. Então, não tem nada pressionando. Como que tá a parte da coluna? Não teve nenhuma queda? Olha só, então tá tudo relacionado. Tudo, a saúde tudo. toda da mulher, né? Sim, então, sim. você tem algum problema?
diga ao seu médico e tudo vai ser investigado. De repente, o problema não é naquela região. Sim, o que acontece? Tem mulheres, Denise, que às vezes tem uma escoliose, que é quando forma um Szinho ali na coluna. Quando você vê essa mulher em posição ginecológica e você faz o toque nela, você vê que um lado da musculatura é diferente do outro, decorrente da alteração muscular da coluna. Então, isso pode ser uma coisa. Existem uma parte da literatura que fala que dependendo da idade da mulher, às vezes ela está entrando na menopausa, algumas têm uma alteração também da sensibilidade, tá? Mas não tem nada muito comprovado. Então, precisa investigar um pouco mais. Ou se realmente essa mulher não está estressada, alguma coisa pode acontecer desse tipo. Débora, mas o estresse pode alterar essa parte? Pode alterar toda essa parte. A mulher, geralmente precisa estar bem para se entregar para a relação sexual. A gente brinca que os homens, eles transam para se sentir bem. A mulher, ela tem que estar bem para conseguir ter relação. Então, é diferente. A gente funciona de uma maneira um pouco mais complexa. Infelizmente, poderia ser um pouco mais simples que nem os homens, né? Então, precisa investigar essa mulher. Como que ela está sendo estimulada, se não teve nenhum problema, como que tá os hormônios dela. Então, a primeira coisa, passar no ginecologista. Passe no ginecologista, faça uma dosagem hormonal, veja se não tem nenhuma alteração. Tem que ver toda essa parte de inervação, pedir para o ginecologista fazer, talvez, o pedido de um exame mais complexo. Existem ultrassons por dentro da parte vaginal mesmo, que você olha parte até muscular, parte de nervos. Então, existem exames que dá para você ver se existe alguma alteração ali ou não. Se não, a fisioterapia pode ajudar? Ela pode ajudar em partes, mas o ideal seria que você tivesse um diagnóstico do que você tem, dado pelo médico. Aí existe também a parte de eletroterapia na fisioterapia que estimula a sensibilidade. Então, é outra parte do tratamento de vaginismo. Que não é só isso. Agora, não é só isso. Vamos pensar um pouquinho, porque olha, quem chega no consultório, de repente sofre com vaginismo, vê os dilatadores, eu nem sei se você deixa eles à mostra assim, mas vê os dilatadores, ela já vai ficar com pânico até de fazer essa consulta e ter essa conversa com você. Eu queria que você falasse daqui a pouquinho como é que isso é iniciado. Você falou da eletroterapia. Eletroestimulação. Que pode ser algo um pouquinho, para começar, algo que vai deixando a mulher também um pouco mais confiante no trabalho. Doutora, primeiro, o que eu deixei de pergunta para você antes da gente ir para o intervalo era sobre os dilatadores, né? A mulher que sofre com esse problema, é uma disfunção, né? Isso, uma disfunção. A mulher que sofre com essa disfunção, se ela chega no seu consultório e ela vê esses dilatadores, ela vai ficar com medo, né? Sim. O que acontece? Eu não mostro os dilatadores. Então, não mostro esses dilatadores a princípio, porque o ideal é avaliar essa paciente primeiro. Então, a primeira coisa que eu faço é olhar do lado de fora. Então, existe entre o canal vaginal e o ânus, existe um espacinho. Nesse espacinho, quando a gente aperta esse espaço, a gente percebe o quê? Se existe músculo ali, se ele está mais forte ou se ele está mais fraco. Se o teu dedo vai lá e afunda bastante, a musculatura geralmente está um pouquinho mais fraca. Se o teu dedo tem uma resistência grande, que é o que acontece com as mulheres de vaginismo, você já percebe o quanto de resistência tem. Então, isso é a primeira coisa que se faz do lado de fora. Depois, a gente faz o exame de toque, onde vai palpar de um lado, do outro. Só que esse exame de toque é de uma forma bem cuidadosa. Então, às vezes, eu demoro meia hora para conseguir colocar um dedo na paciente. Porque é algo que ela tem que ir permitindo, tem que ser algo devagar, então para que ela não sinta dor. Então o que ela não precisa ali é armazenar mais uma lembrança de dor. Aí,
Depois que eu coloquei o dedo, que eu percebi, deu para colocar o dedo, deu para mexer o dedo ali dentro, que também existe a massagem perineal, que depois é realizada durante a fisioterapia, onde existe realmente uma massagem dentro do canal, porque é um músculo que fica tenso mesmo, ele fica rígido, igual quando a gente está tensa, que aqui endurece, a mesma coisa acontece com essa musculatura. Então ela é realizada de uma forma que é um pouco dolorido, é esse momento, mas se você percebe que o dedo movimenta, aí a gente está pronto para testar algum dos dilatadores. Aí o que eu vou fazer? Eu vou começar pelo primeiro dilatador, que é o quê? Aqui, ó, esse é um dilatador importado, que o que acontece? Isso daqui eu encaixo, ó. Tá. Rodei aqui, isso daqui eu vou só segurar a parte do lado de fora e vou tentar introduzir. A mesma coisa, se eu tiver que demorar 10 minutos, 15 minutos, por isso que a consulta é de 1 hora, é longa. Então, eu vou colocando, então coloco um preservativo, claro, e aí vai introduzindo devagarzinho até testar em qual desses dilatadores essa mulher chega. Esse daqui é o terceiro dilatador. Qual é a diferença dele? Ele é do tamanho do eletrodo que eu uso para fazer a parte de eletroestimulação. Então, um eletrodo transvaginal, diferente disso daqui, que é ligado em um aparelho específico, que introduz dentro do canal vaginal. Você precisa que ela esteja nesse estágio. Eu preciso que ela esteja nesse estágio. Débora, mas e aí? E a mulher que não coloca um dedo e nenhum cotonete? O que você vai fazer? Existem eletrodos de superfície que a gente só cola do lado de fora e conforme essa mulher vai melhorando, aí eu vou progredindo. Então, se não entra nada, a gente depois faz a parte de superfície, melhorou, vai para o primeiro, tá um pouco melhor, segundo, chegou no terceiro, aí eu mudo para o eletrodo transvaginal. Aí eu começo a fazer dentro do canal vaginal, mas quando ela tá nesse terceiro, ela ainda não está pronta para ter uma relação sexual. Então, eu até peço, eu falo para elas, vocês estão proibidas de tentar a penetração. Não vai ficar com uma frustração, aquilo que você falou também, Exatamente. Né? Daqui a pouquinho você continua falando dos estágios aí. Agora eu converso com a Renner, de Goiânia, Goiás. Oi, Renner, tudo bem? Oi, tudo bom? Boa tarde, seja bem-vinda. Fica à vontade para tirar sua dúvida. É o seguinte, doutora, eu tenho 29 anos, eu tenho uma filha de 5 anos, eu fui casada há 8 anos. Aí, assim, eu não sei se é porque o meu parceiro tinha um pênis menor, e agora eu tô com um namorado, e eu não sei se envolve essa diferença, mas o que acontece? O dele, pelo que eu percebi, né, é maior, diferente. Aí, quando eu tenho relação com ele, eu não sei se é pela intensidade, que a gente fica, tipo, a noite inteira, quando se vê, eu fico com dor, assim, dor lá dentro, assim, não é quando começa a fazer relação. Ele parece como se fosse uma parede, sabe? Depois fica dolorido. Lá dentro, essa terapia que está fazendo, eu não estou me aguentando de dor. Ando lá dentro, não sei se tem a ver porque depois tive filho, alguma coisa. Aí depois eu fico com a barriga toda inchada, me dá gases. É uma coisa estranha, né? Tá, Renner, você já foi ao médico depois de ter essa queixa? Já contou para algum médico? Não, porque depois que eu separei, eu não fui mais um ginecologista, mas assim que eu tive a minha filha, eu fiz todos os meus exames, né, fiz ultrassom vaginal, porque eu ficava pensando, como a primeira filha, eu pensava, meu Deus, será que tá tudo bem e tal? E nunca deu nada. Mas depois que eu tenho esse segundo parceiro, eu não sei. Tá certo, a ligação da Renner caiu, mas a gente já entendeu, viu, Renner? Obrigada pela sua participação, doutora. O que a gente pode ajudar aí, nossa telespectadora? Olha, uma coisa, a dispareunia, que é a dor na relação sexual, ela pode ser tanto de entrada quanto de profundidade. Então, tem algumas mulheres que vão ter dor só na entrada, depois que entrou, ela relaxa e consegue ter relação, mas isso tem que ser uma dor considerável, não um desconfortozinho só uma ausência de lubrificação ali da entrada, não. Então, tem que ser uma dor considerável. E depois tem a dor de profundidade,
tá? Mas, no caso dela, precisa saber se não tem nenhuma alteração depois do parto no fundo do canal vaginal, se tá tudo bem, se não teve nenhuma mudança depois disso. Então, se não tiver nada, pode ser essa parte de dispareunia. Tamanho do pênis. Isso tem alguma diferença? Tem alguma importância? Muda uma coisa? Porque falar com o primeiro parceiro não tinha nada disso. Com o segundo parceiro é muito difícil a mulher ter algum problema pelo tamanho que é o pênis, tá? Quando o pênis ele é maior, o que acontece? Ele pode bater no fundo do canal vaginal e essa mulher, uma sequência de batidas, ela pode depois ficar com medo. Aí sim. Tá? Mas se essa mulher estiver excitada, o nosso corpo já é preparado para receber pênis, mesmo que ele seja maior. Porque a fisiologia da sexualidade mostra o seguinte, que quando a mulher começa a ficar excitada, o corpo dela começa a se modificar por inteiro e principalmente o canal vaginal. Então ela fica lubrificada, mas não é só lubrificada que ela fica. O canal vaginal dela tem um tamanho. Depois que ela começa a ficar excitada, ele aumenta justamente para receber o pênis. Essa vagina, ela é elástica, tá? O diâmetro também aumenta justamente para receber um pênis, mesmo que ele tenha um diâmetro maior, mesmo que ele seja um pouquinho mais grosso. Não tem problema. O nosso corpo, ele faz toda essa mudança justamente para que você não tenha dor e que você consiga ter relação. Então, eu não acredito muito que seja pelo tamanho do pênis, mesmo que ele seja maior do que do primeiro parceiro. Eu acredito mais que possa ser essa parte de dispareunia, que talvez um dia você teve uma infecção urinária, uma candidíase, teve uma relação que não foi muito legal ou não estava muito afim. Então, tem muitas mulheres que às vezes começam nessa condição que não está muito afim, vai ter a relação mais por conta do parceiro, a excitação não está muito boa, o pênis entra, é desconfortável porque não tem muita lubrificação, porque a excitação não está alta. Então, a mulher, ela tem que ter penetração depois que ela já está excitada. Por quê? Porque tem toda essa mudança anatômica. Uma outra coisa que muda dentro do nosso canal vaginal, que quase ninguém fala, é o útero. O útero, ele tem uma posição dele. Depois que a mulher está excitada, ele levanta, ele muda de posição justamente para o pênis entrar e não bater, não tocar no colo desse útero. Então, se a mulher não está tão excitada, o pênis vai entrar e vai bater direto no colo. Então, a mulher, ela sente uma fisgada lá por baixo, ou seja, ela não estava preparada para ter a penetração. Então, a mulher, ela tem que focar no prazer dela. E que a nossa cultura não ajuda muito isso, né, Denise? Então, as mulheres, elas se sentem muito culpadas quando sentem prazer. Então, elas não conhecem o próprio corpo, elas acham que elas não têm que conhecer. E jogam muita responsabilidade nos homens. Então, eu ainda brinco, que eu falo que, às vezes, eu tenho um paciente de 30 anos que não conhece a própria vagina. Mas ela acha que o marido ou o namorado tem que conhecer. Mas ele tem um pênis, quem tem a vagina é você. Então, você tem que conhecer o teu próprio corpo. E sentindo qualquer dificuldade, tendo qualquer dor, qualquer incômodo, procurar um especialista, né? Sim, com certeza. Não é para sofrer, para ser algo bom e não ruim. Exatamente. Vamos falar um pouquinho sobre ímen, doutora. O ímen é um problema? E eu já aproveito, já que falamos de ímen, né? A mulher, ela só sabe que tem vaginismo a partir da tentativa ou da primeira relação sexual? Isso. É a primeira tentativa que ela vai descobrir se entra ou não entra. Então, muitas ficam muito frustradas, porque às vezes casam virgens, vão para a lua de mel e voltam sem ter conseguido absolutamente nada. Acha que ia ser maravilhoso, tem toda aquela expectativa e acaba voltando sem ter tido uma relação sequer. Então, nada impede, claro, de fazer todas as preliminares, mas a penetração em si, não. Eu tenho um paciente que há 15 anos tenta perder a virgindade com o marido.
Então, são casos, assim, extremos? Sim. Do mesmo jeito que eu tenho paciente que há 3 anos tenta perder a virgindade. Então, precisa ter muita paciência. E muitas delas acham que o que impede é o ímen. E isso não é verdade. Então, tem muitas mulheres que querem fazer uma cirurgia para retirar o ímen, porque acha que é isso que impede a penetração. Então, eu já recebi muita paciente que fez essa cirurgia e continua tudo igual. Por quê? Porque é um músculo que se contrai. O ímen é só uma película que existe ali na entrada do canal vaginal. Não é ele que impede. Não é ele que impede. Tem pergunta aqui falando de ímen complacente, que é aquele mais elástico. Isso. Então, isso não impede de ainda ter que a ele penetração. não se rompa, não é ele que vai impedir ou não? Não é ele que vai impedir. Tá, perfeito. Eu vou dar um recadinho para quem tá em casa. Eu volto a conversar com a doutora Débora. Doutora, você mostrou pra gente, então, os dilatadores, os pezinhos, né, que são utilizados não para o vaginismo, mas para o fortalecimento aí do assoalho, dessa musculatura, né, pélvica. Queria que você mostrasse pra gente, agora você tem um outro acessório aí, que são umas bolinhas. Queria que você mostrasse, explicasse para que serve, se é para o tratamento do vaginismo também. Olha, o que eu tenho aqui, Denise, são as bolinhas que são chamadas de bolinhas de pompoarismo. São 2 bolinhas com um fiozinho de silicone aqui no meio. Tem pezinho dentro e não é para o tratamento do vaginismo. Por que é legal a gente mostrar? Então, a doutora também mostrou os outros pezinhos ali. Quem procura, às vezes, informação na internet, claro que tem muita coisa bacana de fonte confiável na internet. Sim. E tem o que não é também, né? Então, é importante ter sempre a ajuda de um profissional. Deve funcionar para outros casos, funciona para outras situações, não para o vaginismo. E com um profissional que é formado, estudou para isso, você vai ter todas as informações que você precisa. Então, essas bolinhas não são para o vaginismo. Não são para o vaginismo a princípio. Desde que essa mulher tem dor, ela não precisa fortalecer essa musculatura. Tá. Ela precisa primeiro relaxar essa musculatura, depois, se for necessário, aí a gente dá função para esses músculos. Mas primeiro é para fazer fortalecimento. Essas bolinhas não são para quem tem vaginismo. Tem muitas perguntas chegando, então às vezes o companheiro aqui mandando por mensagem particular, querendo saber o que significa quando a parceira tem dor após a relação sexual. Eu queria que você repetisse o nome do outro, que pode ser vaginismo, mas pode ser? Pode ser dispareunia. Tá. Dispareunia. Então procurar um especialista para ter diagnosticado esse problema. Isso. E tratar. Porque tem tratamento. Agora, você parou no número 3 ali dos dilatadores e você segue até o final? Olha, se necessário, eu sigo até o final, sim. No terceiro, é onde eu vou colocar o transvaginal, o eletrodo transvaginal. A paciente fica mais ou menos meia hora, de 20 minutos a meia hora, com esse outro aparelho que eu tenho no consultório. E nisso, eu posso ir testando os outros dilatadores. Muitas pacientes, no 4º dilatador, eu já libero para relação sexual. Então eu tenho que esperar o seu ok também para ter relação. Isso, porque eu preciso ver se existe uma alteração muscular ali, se já cedeu essa musculatura, se já não está tensa mais, o quanto essa paciente fica ainda tensa de estar recebendo alguma coisa, senão eu vou liberar ela e ela vai ter mais uma frustração. Mas não quer dizer que a hora que eu libero, também que seja aquela coisa que vai entrar, às vezes não. Por quê? Ela ainda tem medo. Então ela vai devagarzinho, às vezes a primeira relação entra só 1/3 do pênis, depois entra metade. Em alguns outros casos não, já entra tudo de uma vez, mas às vezes ela não consegue fazer o que a gente chama de intercurso, que é o vai e vem na hora da relação. Então, às vezes é em etapas e ela volta na próxima sessão, aí ela me conta: Débora, olha, eu tive relação, foi assim, assim, assado, eu tive dor na entradinha, o que eu faço? E aí eu vou dando todos os comandos para ela, para que ela vá melhorando e tendo
uma relação sexual sem dor, sem armazenar a mensagem de dor, que é extremamente importante, para que ela não saia da relação com aquela coisa, sexo é dor. Não, sexo é prazer, ele tem que ser prazer. Então, é isso que a pessoa tem que começar a armazenar. Então, eu tenho que tirar esse medo da paciente. E os dilatadores acabam me ajudando nisso. Tá. Mas tem que ser no seu tempo, tem que ser no tempo da paciente com a evolução de cada uma delas. Por isso que é perigoso essa paciente querer evoluir ou chegar num certo ponto, já entrou o terceiro, eu vou tentar ter relação. Tem que seguir mesmo a orientação. Tem que seguir a orientação. Doutora, nosso tempo acabou, mas a doutora disponibiliza um site aqui que deve ter mais informações também, né? www.vaginismo.com.br www.vaginismo.com.br, exatamente como aparece na sua tela. Doutora Débora Pádua, fisioterapeuta sexual, você está convidada a voltar aqui no Consulta ao Doutor. Obrigada, viu? Obrigado eu que agradeço sempre pela oportunidade de passar informações importantes e de um assunto que é um pouco complicado, mas sabendo abordar, passa informações muito importantes para muitas pessoas que precisam. Com certeza. Obrigada. Venha mais vezes, viu? Obrigada.